pessoal, tudo bem? Tô aqui de novo para conversar com o seu coração e não com o seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, uma pergunta que eu recebo de forma muito recorrente, e essa semana não foi diferente, eu recebi muitas vezes essa pergunta, já falei algumas vezes sobre esse tema aqui, mas acho importante a gente recapitular sempre com outros olhares para complementar informações que já foram ditas, para rever coisas que já foram ditas, né? Porque a gente aprende pela repetição e cada vez que a gente ouve de novo sobre um determinado tema, muitas vezes a gente começa a ter um outro olhar. Às vezes, quando a gente ouve a primeira vez, a gente não tem uma consciência muito pronta para entender aquilo. Aquilo toca, mas não toca muito, você fica meio assim, né? Aí quando você muda de percepção, amadurece, às vezes você ouve o mesmo assunto, só que através de um novo olhar, porque você está mais maduro e perceptivo agora para entender coisas que antes não faziam tanto sentido para você. E a questão, para variar, é sobre relacionamentos. A pergunta da pessoa que me escreveu era assim: Gisela, eu não tenho sorte no amor, o que eu faço? Eu já tentei vários relacionamentos, eu me frustro porque os padrões negativos se repetem, como é que eu faço para mudar isso? E gente, numa sociedade cuja humanidade está doente, ou como fala o Ali Cravo, em estado de praga biológica, né, num planeta de provas e expiações, a gente não aprende a desenvolver a nossa capacidade amorosa a priori. A maioria de nós já tem doutorado na UCD, como fala o Ali, que é a Universidade Compulsória do Desafeto. Eu gosto muito desse termo que ele usa, porque ele representa muito bem o que acontece na maioria esmagadora das famílias desde a nossa infância. Todo o parâmetro que a gente tem de afeto, de amar e ser amado, vem da matriz, das nossas origens. A gente os constrói desde a primeira infância, através dos modelos que a gente teve, que é o modelo de pai e mãe, ou das pessoas que significaram cuidadores para nós. Então essas pessoas são o nosso modelo de afeto, ainda mais quando a gente é criança, a gente ainda não tem parâmetro e senso crítico para avaliar o que é bom, o que não é, o que é verdade e o que não é. Então nesse momento, mais do que nunca, o discurso do pai e da mãe, o discurso do cuidador, ele é extremamente forte para nós, extremamente influente, a gente absorve aquilo e entende literalmente, a gente toma aquele discurso como verdade, porque a gente não tem senso crítico para filtrar o que é bom e o que não é. E é importante ressaltar aqui que eu não estou querendo demonizar os nossos cuidadores, o pai e a mãe, de jeito nenhum. Eu estou explicando um fato que acontece sem julgar ninguém em específico, porque eu sou da opinião de que as pessoas estão sempre fazendo o melhor que podem, de acordo com o seu nível de consciência, né? Como vocês sabem, quem me acompanha aqui faz tempo já sabe que eu tenho uma visão espiritualista, eu acredito que a gente tem um projeto reencarnatório, então as famílias nas quais a gente nasce ali por um propósito, por afinidade, porque aquele é o grupo karma que a gente escolheu com a autorização dos planos superiores, a gente escolhe aquele grupo karma para desenvolver certas experiências, para expandir a consciência através de determinados desafios, porque a nossa verdadeira vida não é aqui. A gente está aqui de passagem, justamente para aprender a muscular a consciência através de determinadas relações, que muitas vezes são bastante desafiadoras para o nosso ego, mas são muito estimulantes também para o desenvolvimento da nossa consciência e percepção. Então, por isso que do ponto de vista espiritual não existem vítimas, né? Existe um propósito para você estar exatamente nessa família que você nasceu. Então, às vezes tem gente que fala assim: ah, eu não pedi para nascer porque minha mãe fez isso comigo, meu pai fez aquilo comigo. Não, na verdade, do ponto de vista espiritual, a gente pediu para nascer. E a gente escolhe muitas das experiências, o Allan Kardec fala muito bem isso no Livro dos Espíritos, para quem não conhece, né, é só vocês procurarem essa questão no Livro dos Espíritos, que está muito bem explanada lá. Então a gente escolhe muitas das experiências que a gente vai passar, a gente monta esse projeto reencarnatório, só que é claro, gente, esse projeto ele não é determinista. Na medida em que a gente muda a consciência, supera algumas crenças,
muitas das experiências que a gente precisaria passar, elas passam a ser desnecessárias porque a gente já teve o aprendizado. Então existe um propósito para a gente estar na família que a gente está. E quando a gente começa a ter essa percepção mais ampla da realidade, a gente entende que existe um motivo para a gente estar ali, a gente também começa a olhar para os nossos pais com olhos de compaixão, sem tantas cobranças, sem tantas expectativas. Claro, quando a gente era criança, a gente não poderia filtrar muitas das coisas que eles nos diziam. A gente não tinha capacidade para isso. Mas hoje, enquanto adultos, fazendo terapias, fazendo psicoterapias e acrescentando às psicoterapias sessões de constelação familiar para você elaborar esses aspectos da sua infância, acrescentando à sua psicoterapia sessões de Theta Healing para você fazer uma reprogramação de crenças no seu sistema energético, associando a tudo isso muita meditação, você consegue transformar esse padrão. Então é como diz aquela frase clichê de autoria por mim desconhecida, a questão não é o que fizeram com você, mas aquilo que você faz do que fizeram com você. Muitas pessoas podem ficar eternamente se vitimizando por conta dos relacionamentos que tiveram com os pais, se acharem uma vítima disso e acharem que nada pode ser feito em relação a isso. Mas sempre há o que ser feito. Quando a gente olha para dentro da gente, quando a gente tem a coragem de integrar as nossas próprias sombras, ao invés de ficar numa postura infantil de lamúria, a gente percebe, portanto, que a gente consegue elaborar muitas dessas experiências e aí com isso, com a transformação dessas crenças, com a transformação do nosso mundo interno, a gente para de contratar, como fala o Ali Cravo, pessoas para nos rejeitarem ou para nos confirmarem crenças de rejeição. Porque a maioria de nós, a gente tem essa ferida da rejeição que já vem desde a infância. Isso acontece, gente, porque a humanidade está doente. Então a gente não nasce em famílias super amorosas, onde a gente é super percebido sendo quem a gente é. Muito pelo contrário. A maioria dos pais, em geral, ou é muito controlador, ou muito permissivo, e isso vai gerando uma série de crenças na criança que muitas vezes cresce se sentindo despreparada para a vida, se sentindo abandonada, rejeitada, ou sem a percepção de que ela tem autonomia para expressar o melhor de si mesma. Então, às vezes, quando você era criança, você queria expressar alguma coisa, algum sentimento, vinha sua mãe, seu pai ou seu cuidador e invalidava aquilo que você estava falando. Que bobagem, menino, cala a boca, não tem nada a ver com o que você está falando, que besteira. Te reprimia, te dizia que você não poderia dizer certas coisas. Quando você estava se expressando, a pessoa vinha e te cortava. Então você entendeu que aquilo que você traz para o mundo, que a sua expressão não é interessante, que você não vai ser ouvido, que você não vai ser validado. E muitas vezes, por conta disso, você já vai para suas relações com essa ferida de rejeição, certo de que você não merece ser amado, de que você não é digno de receber afeto. Ou então você presenciou, por exemplo, uma mãe muito submissa, no caso de uma mulher, Então, às vezes você teve uma mãe muito submissa, um pai muito autoritário, e aí quando você vai para a vida e começa a se relacionar, a se abrir para as relações afetivas, você também começa a buscar o seu pai nesses relacionamentos, começa a buscar um homem autoritário, e aí por uma lealdade invisível, uma lealdade sistêmica em relação à sua mãe, você acha que você tem que ser submissa também, e por mais despótico que seja aquele parceiro, você não consegue sair daquele relacionamento. Porque sair desse relacionamento, simbolicamente, inconscientemente, representaria uma traição à sua mãe. Isso é muito ensinado nas terapias sistêmicas, Então, muitas vezes, a gente vai repetindo algumas crenças por conta dessa lealdade em relação à família de origem, para copiar um padrão que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai, justamente porque você não teve referência do que é amar e ser amado. Então você já vai para as relações com muito medo, com muita culpa, Como se você quisesse descontar também muitas das raivas guardadas que você tem em relação aos seus pais, por você não ter recebido o amor que você achou que deveria ter recebido. E a maioria de nós, gente, a gente tem essa criança ferida. Muitas vezes a gente olha uma mulher ou um homem num relacionamento dito afetivo,
a gente vê que a pessoa está sofrendo ali, né? Que o outro não a valida, que o outro não a percebe, e muitas vezes a gente não entende. Meu Deus do céu, essa pessoa sofre tanto nessa relação, ela se queixa tanto desse vínculo, e no entanto ela não toma nenhuma atitude concreta para sair disso. Ela só reclama, só se queixa do vínculo, mas não sai do vínculo. Por que que muitas vezes isso acontece, né, gente? Em geral é porque muito provavelmente essa pessoa que é a vítima da situação, ela tem ganhos secundários ao usar aquele parceiro como uma muleta existencial para confirmar as crenças que ela tem de rejeição, as crenças de que ela não merece ser validada, não merece ser amada. Então aquele vínculo é uma prova material dessa crença. De alguma forma, aquilo alimenta algumas questões não resolvidas nela, algumas vaidades que essa pessoa tem, né? Porque a pessoa acaba tendo ganhos secundários ao se fazer de vítima. Então, ao invés dela olhar para si mesma, dela se trabalhar, dela ter mais autonomia na vida, não, ela se coloca numa posição de inferioridade, na qual ela se deixa ser dominada pelo outro, porque existem crenças de rejeição dentro dela. Ela está copiando ali o modelo que ela aprendeu com os cuidadores, né? Então existem essas crenças de rejeição muito fortes dentro dela e ela reproduz aquele padrão no relacionamento afetivo, que de afetivo não tem nada. Na verdade, aquele relacionamento ele existe para confirmar determinadas crenças que ela tem dentro dela. Então, como fala o Osho, e sempre que eu falo essa frase, muita gente fica brava porque cutuca feridas, né? Relacionamentos são espelhos, eles revelam a sua verdadeira face a você mesmo. E eu sei, gente, que é muito doído ouvir isso, porque é muito mais cômodo a gente ficar numa postura, né, de responsabilizar o outro pelos nossos problemas do que na postura de olhar para dentro e integrar as nossas próprias sombras. Então é muito mais fácil a gente falar, eu sou assim porque o meu marido é assim, porque minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo. Se a gente observar, a maioria das pessoas não teve uma família amorosa, verdadeiramente amorosa. Num planeta de provas e expiações, o prato do dia é a gente ter uma família focada no desamor, porque as pessoas não conhecem a si próprias, aprendem desde crianças a competirem umas com as outras, a serem julgadas, né? Quando a gente vivia lá no bando de 50, 100 pessoas, naquelas comunidades, quando a gente era nômade, caçador-coletor, há mais de 10 mil anos, né? Quando a gente vivia nessas comunidades, os filhos eram de todos, os pares não eram fixos, né? Não existia essa ideia que é tão pesada para muitos cuidadores, para muitos pais, daquela criança ter uma única referência de mulher ou de homem. A criança tinha muitas referências, porque os filhos eram de todos, eles eram cuidados pela comunidade toda. Hoje em dia as pessoas têm uma única referência, de uma única mulher, de um único homem. Quando tem essa referência, às vezes tem só a referência da mãe, ou só do pai, ou só do cuidador. Então é muito pouco de referência para a criança conseguir se estabelecer na vida, para você formar o indivíduo. É muita responsabilidade na mão de uma única pessoa ou de duas pessoas. Então é claro que esses pais, mesmo fazendo o melhor que eles podem, eles vão errar e vão errar muito, porque é da natureza humana, a gente está aqui aprendendo, a gente está num planeta que ainda é de provas e expiações. Então é óbvio que os pais vão errar muito, né? E a gente não nasce naquela família por acaso, existe um propósito para a gente estar ali. Do ponto de vista espiritual, a gente não é uma vítima, embora o corpo seja de criança, o espírito não é de criança, o espírito tem uma história pregressa. E essa história pregressa determina muitas das relações que a gente vai ter numa próxima vida. Então as coisas não acontecem por acaso, existe um propósito, entende? Então aqueles pais, dentro das possibilidades deles, do nível de consciência, eles estão dando o que eles podem dar, né? Só que às vezes aquilo que eles podem dar é insuficiente diante daquilo que a gente realmente precisa. Isso não é culpa deles, existe um motivo maior para isso acontecer. Porém, como a gente já foi aprendendo esse desafeto desde a infância, a gente leva esse modelo para os relacionamentos afetivos. E aí, muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba atraindo parceiros ou parceiras para a nossa vida
para elaborar essas questões não resolvidas na infância, ou para tentar elaborar. Muitas vezes a gente contrata esses parceiros inconscientemente para confirmar crenças de desamor, para cutucar mais ainda a nossa criança ferida, a nossa criança rejeitada, a nossa criança abandonada. Então, na prática, aquele relacionamento ele não tem nada de afetivo. Teoricamente é um relacionamento afetivo, mas no fim das contas, quando você vai analisar o que está por trás, você acabou atraindo aquela questão para resolver o que você ainda não resolveu com seu pai e com a sua mãe. Então é por isso que é dito na maioria das terapias que a gente tem que perdoar pai e mãe. E aí as pessoas me falam, mas minha mãe foi muito cruel, ela fez isso, aquilo comigo, meu pai fez isso, meu pai fez aquilo. Gente, todo mundo tem uma história difícil para contar, a maioria esmagadora das pessoas. Às vezes a pessoa não teve pais controladores, né, ou pais muito possessivos, mas teve pais permissivos, por exemplo. E esses pais não deram noção de limite para aquela criança. Então a criança foi jogada na vida sem ter preparo de cuidar de si mesma. Então ela cresce com o sentimento de que ela não tem muita autonomia para ser quem ela é, né? Porque quando ela precisou do limite dos pais, ela não teve esse limite, ela não teve esse cuidado, esse carinho. Então colocar limites também é importante, ter dois adultos ali, ou pelo menos um adulto que ame aquela criança e que possa gerenciar, né, ter cuidado com ela, colocar limites, é super importante para a pessoa se sentir pertencente. E muitos de nós, a gente não teve isso, porque afinal de contas vivemos numa humanidade doente. A gente não está exercendo a nossa excelência biológica. Então, famílias com pouco afeto, com pouca percepção, é o prato do dia nesse planeta. E esse é o nosso aprendizado. A gente pode sucumbir a isso e se sentir uma vítima e ficar o tempo todo contando a triste história da nossa vida, os problemas que a gente sofreu, como a gente é coitado, como a vida é dura, como pai e mãe não nos deram amor. A gente pode ficar repetindo essa história e se lamentando. Ou então a gente pode sair dessa postura infantil de criança abandonada e falar, ok, isso aconteceu, foi doído, eu sofri, chorei o que tinha que chorar. O que eu posso fazer de prático em relação a isso para mudar essa situação e para conseguir co-criar uma realidade diferente e atrair outros tipos de parceiro? O que eu posso fazer de prático para não ficar repetindo os mesmos padrões? Porque às vezes você sai de um relacionamento, você fala, não quero mais isso, aí você atrai outro igual, né? Só muda a fisionomia da pessoa, é outra pessoa, mas o padrão relacional é o mesmo, porque a crença não foi modificada, ou seja, você não modificou o seu mundo interno, você continua se sentindo não merecedor de ser amado. E aí você continua vivendo relações onde o desamor é o grande tema da relação, porque você ainda não resolveu, né, as suas referências, você não resolveu a base da pirâmide da vida, que é o relacionamento com pai e mãe, você não conseguiu reverenciá-los ainda dentro de você, você não conseguiu internalizá-los de forma saudável, então você continua reproduzindo o mesmo padrão e atraindo parceiros ou parceiras para resolver aquilo que não foi resolvido na sua base, no seu modelo de relacionamento. Ou seja, a crença matriz ainda permanece. O cenário externo ele pode ter uma coisa ou outra de diferente, mas o principal, que é a presença do desamor, que é aquela pessoa que você elegeu para descontar suas raivas, isso continua acontecendo, porque essa raiva não foi curada. Esse sentimento de abandono, ele ainda está aí. E por isso, gente, que é tão importante a gente se conhecer, a gente fazer terapias, a gente meditar diariamente, a gente trabalhar essas crenças, a gente conseguir com o tempo, muitas vezes isso é demorado para algumas pessoas, cada um tem o seu processo, mas é importante a gente conseguir olhar pai e mãe como seres humanos, como seres reais, não como um super-homem ou como uma super-mulher, mas compreendendo que eles também têm a história de vida deles e que para eles serem como eles são, eles também muitas vezes passaram por situações muito difíceis com os pais deles, e eles estão reproduzindo as crenças deles de acordo com o mundo interno. Quando você consegue ter esse olhar de compaixão pela história dos seus pais, quando você consegue reverenciá-los por terem te dado o bem mais precioso que você possui, que é a vida,
quando você consegue enxergá-los como humanos e não como um ser idealizado, uma mãe deve ser assim, um pai deve ser assado. Essa é a teoria, mas na prática as pessoas são humanas, são falíveis, têm limitações. Quantas limitações a gente também tem, né, gente? Quantos erros a gente comete todos os dias que por conta do nosso nível de consciência a gente não consegue perceber. Aí a gente evolui, expande a consciência, a gente olha para trás e fala: nossa, olha só o que eu fazia naquela época, olha só como eu pensava e como eu mudei. Então, se você percebe que você mudou, que você cometia erros e você faz diferente hoje, imagina os seus pais. Quantos erros eles cometeram com você que eles nem estavam percebendo que estavam errando e estavam achando que aquilo era o melhor para você. E se você atraiu essa família, se você nasceu nessa família, é porque de alguma forma você também tem recursos internos para lidar com aquilo. Talvez na época você não enxergasse, se era uma criança, você não conseguia entender o que estava acontecendo. Mas hoje que você é adulto, você pode treinar esse olhar de amor e compaixão pelos seus pais. Isso não significa convívio compulsório com os pais, não significa esquecer as coisas que você passou e falar tudo bem, passar pano, né, como dizem por aí. Não é isso que eu tô falando. É conseguir integrar a mãe interna, o pai interno, para você poder se libertar dessas raivas. Porque, gente, sentir raiva é humano. É ok você sentir raiva pelos seus pais, faz parte. A gente aprende muito na nossa sociedade que tem que amar pai e mãe, né? E amor é espontâneo, não é obrigação. Então, quando a gente sente raiva deles, muitas vezes a gente se sente culpado e não permite que essa raiva aflore. Eu não tô dizendo para você jogar essa raiva no seu pai e na sua mãe, mas para você se conhecer e para você perceber que essa raiva existe. Que na medida que a gente toma consciência da raiva, ela some, como fala o Osho. Já fiz vídeos aqui sobre como lidar com sentimentos negativos. Então, quando você deixa a raiva aflorar, quando você percebe sem jogá-la no outro, quando você medita, você percebe que você está com raiva no estado pós-meditação, estado meditativo, você deixa ela vir, você traz consciência para essa raiva, né? Na medida que você traz consciência, ela some, porque a raiva é fruto da inconsciência. Mas você se autorizou a sentir, você olhou para aquilo. Você não ficou falando: ai, não posso sentir raiva, pai e mãe eu tenho que amar. Tem que nada, gente. O amor é espontâneo, é natural, não tem que nada. E também não tem que cobrar amor deles. Porque se você ficar esperando fazer coisas para sua mãe falar: ai, que lindo, que bonitinho, para o seu pai te elogiar, muitas vezes, dependendo dos pais que você teve ou que você tem, você nunca vai conseguir esse elogio. É preciso que você lide bem com essa falta, que você aprenda a lidar com essa aparente escassez e compreenda que eles estão fazendo o que podem, que talvez esse elogio nunca venha e tá tudo bem. Quando você medita, se autoconhece, integra as suas sombras e é capaz de se autoelogiar, de falar: nossa, isso que eu fiz é muito legal. Você vai percebendo que o mundo externo também começa a te ver diferente, porque a postura na qual você se colocou mudou. Você não ficou esperando fulano ou ciclano mudar para você ficar bem. Você não ficou esperando a validação do pai e da mãe, que nunca chega, vir para você ficar bem. Você não ficou esperando de fora. Você percebeu que é uma questão de postura interna, que é uma questão de reconhecer o que está dentro. Parafraseando o Osho novamente, não é uma questão de buscar fora, é uma questão de reconhecimento do que já existe em você. Então não é uma questão de esperar o amor vir de fora, o outro te validar. É questão de olhar para dentro, integrar suas sombras e reconhecer a amorosidade que já existe em você. Porque pode ser que o seu pai e que a sua mãe, talvez eles já sejam falecidos, talvez eles nunca te elogiem, talvez eles nunca digam como você é bacana, como você tem qualidades. E tá tudo bem, tudo está certo como está, você pode fazer isso por si mesmo. É a tal da automaternagem, né? Você conseguir ser mãe de si mesmo, ser pai de si mesmo, se conectar com a energia da fonte de tudo que é. No Theta Healing se faz muito isso, né? Quando você se conecta com a energia da fonte, você percebe que a mãe e o pai transcende algo físico, é algo arquetípico, e você pode se conectar com essa energia da fonte, mesmo que o seu pai e a sua mãe não tenham sido ideais. E o de ninguém é, gente. E tá tudo bem. É preciso que a gente aceite essa realidade, que a gente aceite quem é o nosso pai, quem é a nossa mãe, quem são os nossos cuidadores,
para que a gente possa destravar a nossa vida e se liberar de fato para o amor, para que a gente possa de fato se sentir amado e amar o outro verdadeiramente. Então, gente, esse é o meu recadinho de hoje. Se fez sentido para você, lembra de deixar seu like. Cada vez que você deixa o like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e o divulga para mais gente. Como sempre, eu sou muito grata ao carinho, à generosidade de vocês. Recebo mensagens tão lindas todos os dias. Saibam que eu leio a maioria das mensagens e eu sempre as recebo com muito carinho e com muita gratidão. Um grande beijo para todos vocês e até os próximos vídeos.